Bom dia, campeão! Tudo bem? Eu sou o pastor e vereador na cidade do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula. Bem, o meu entrevistado de hoje já foi subprefeito da cidade do Rio de Janeiro, secretário por 5 vezes e sempre marcando presença e sempre com secretarias muito importantes, quer da cidade do Rio de Janeiro, quer do estado do Rio de Janeiro. É neto de uma das maiores figuras políticas do nosso estado, o ex-deputado Pedro Fernandes, e também filho de uma grande liderança da cidade do Rio de Janeiro, a vereadora Rosa Fernandes, minha colega hoje da Câmara Municipal. Daqui a pouquinho eu estarei entrevistando o deputado estadual, já no seu 3º mandato, Pedro Fernandes. Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Edificar está no ar. Programa Edificar, com Ottoni de Paula Júnior. Pedro Fernandes, tudo bem, meu irmão? Que prazer estar aqui com você. Tudo ótimo. Prazer é todo meu te receber aqui, poder bater esse papo com você e com seus amigos que nos assistem. Pedro, eu contei um pouquinho da sua vida, né? Você hoje está com quantos anos? Hoje eu tenho 34, faço 35 anos. Em abril do ano que vem. Tudo na sua vida política começou muito novo, né, Pedro? Você é neto de Pedro Fernandes, é filho de Rosa Fernandes. A política, então, nasceu no seu sangue já. É uma responsabilidade muito grande suceder alguém, principalmente suceder Pedro Fernandes e Rosa Fernandes. Minha vida sempre foi muito precoce. Com 18 anos fui ser assessor parlamentar, com 19 anos subprefeito na cidade do Rio de Janeiro, com 20 anos me formei dentista na faculdade, com 22 anos para 23 me elegi deputado estadual pela primeira vez, com 24 anos já fui secretário da capital, secretário de meio ambiente, e aí foi correndo, me elegi mais 2 vezes deputado, fui mais 4 vezes secretário, fiz 4 pós-graduações na área de políticas públicas, que era muito importante eu querer buscar uma qualificação, porque eu não queria ser só filho de alguém, neto de alguém, apesar disso ser um motivo de muito orgulho para mim. Mas avancei nessa questão da qualificação, tinha um sonho de virar professor universitário, então por isso fiz o meu mestrado e agora estou terminando o meu doutorado. Então estou me preparando porque acho que a política precisa de quadros mais técnicos, mais qualificados, e é por isso que eu estou buscando esse caminho. Pedro, eu já ouvi, e eu quero testemunhar isso para os nossos telespectadores, alguns políticos de grande envergadura, de grande sucesso no nosso estado, principalmente deputados estaduais, e todos dizendo, todos louvando a sua postura, a sua grandeza, o seu estilo de fazer política. Deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa: como é chegar no 3º mandato de deputado estadual, ter assumido secretarias tão importantes, ter sido subprefeito da cidade do Rio de Janeiro e chegar limpo durante todos esses anos? Tem algum segredo para isso? Caráter. Não tem segredo para isso. O segredo é você não ter uma ambição pessoal, você não buscar as questões materiais. A minha ambição é de realizar, é de poder fazer aquilo que me inspira a acordar todos os dias, que é exercer da melhor forma possível o meu trabalho. É muito angustiante o legislativo, porque por mais que a gente tente resolver as coisas, o nosso papel muitas das vezes é apenas encaminhar o pedido para o executivo. E às vezes é frustrante, porque às vezes acontece, às vezes não acontece, por isso que várias vezes eu aceitei o desafio de estar no executivo, porque lá a gente tem o poder de colocar em prática aquilo que a gente quer. No legislativo a gente tem um papel muito mais de fiscalizador e de dar ideias para o executivo executar. Quando a gente tem a oportunidade de ter a caneta na mão, aí sim é que a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente almeja. Mas é por isso que a gente começa a pensar em voos maiores, porque o legislativo é muito importante, é muito bom, mas é muito frustrante poder ver o nosso estado ficar nessa situação e ter um limite de poder ajudar a transformar e mudar isso. Pedro, você tem uma reeleição garantida dentro da Assembleia Legislativa hoje, que foi alvo de tantas denúncias e
Eu falo a Assembleia, mas obviamente foram deputados mais particulares, né? Mas de alguma forma a Assembleia toda vai passar por uma renovação muito grande nesse próximo ano. E apesar de todos esses problemas que a Alerj vive hoje, o seu nome é um nome fácil para uma reeleição. Você não decepcionou o seu eleitorado. Mas eu soube que você é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pedro, sendo pré-candidato ou candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro e perdendo uma eleição para o governo, você também não tem como permanecer deputado estadual. E há muitas pessoas que questionam isso. Você está dando com isso um sinal de que você não tem apego ao poder? É isso? É, exatamente isso. Eu, quando desafiei o governador dizendo que se ele não colocasse o salário dos profissionais da ciência e tecnologia em dia, se não acabasse com a discriminação que acontecia na pasta que eu estava conduzindo naquele momento, eu pediria demissão. Sim. E na época eu era o supersecretário, né, da ciência e tecnologia e de assistência social. E as pessoas não acreditavam porque justamente existe essa cultura do apego ao poder. Eu não sou apegado ao poder, eu gosto até do poder. Falar que eu não gosto do poder é utopia. É claro que a gente gosta de poder ter o poder para realizar as coisas, mudar a vida das pessoas. Ter o poder para poder fazer. Exatamente. A gente, quando tem a caneta na mão, se a gente conseguir executar bem as nossas funções, a gente pode mudar a vida das pessoas. E é para isso que eu estou aqui. Agora, eu não quero ser secretário por ser, eu não quero ser deputado por ser. Ou a gente tem a oportunidade de encarar um desafio e mudar a realidade, ou eu prefiro tocar a minha vida na iniciativa privada, com a minha família e não sendo frustrado, porque assim, a pessoa que eu mais admiro no mundo é o meu avô. Meu avô foi deputado por 44 anos. Eu não vi ninguém mais íntegro, mais correto, mais honesto e mais trabalhador do que ele. Mas eu, particularmente, não vejo para mim essa possibilidade de me perpetuar na política. Eu não sou contra quem faz isso, mas eu não me vejo nessa opção. Eu acho que eu vim aqui para cumprir uma função. Eu já estou no meu 3º mandato de deputado, já dei a minha contribuição, espero poder ter dado a minha contribuição como deputado, mas eu vou te falar um motivo pelo qual me deu a vontade de ser candidato a governador. Eu tenho uma filha de 16 anos, tenho uma de 16 anos, uma de 14 anos, uma de 12 anos e uma temporã agora de 1 ano. Minha filha está nessa fase de ir para festinha, de escola, de amigos, de aniversário, tudo mais. E é muito triste ver minha mulher angustiada, porque quando minha filha sai, a gente não dorme direito, a gente fica naquela preocupação, porque todo mundo hoje vive em pânico por conta da violência no nosso estado. As pessoas não têm mais o direito de botar a cadeira na porta da casa para ficar fofocando com o vizinho. Como a nossa geração viu, né? Exatamente, como minha avó a gente vivia assim. Fazia, quando a gente que foi, eu particularmente fui criado, fui criado no subúrbio, presenciei essa situação que hoje as pessoas não têm mais esse direito. Não é o direito de ir e vir, não, é o direito de ficar na porta das suas casas. E aí, a gente vê os nossos amigos que tiveram uma condição melhores e que são numa classe social um pouco mais favorecida, indo com as suas famílias embora do Rio de Janeiro, ou vai morar em outro país, ou outro estado, ou em outros locais onde se tem a condição de promover segurança, enquanto o Rio cada vez mais vai ficando largado e abandonado. Então, Antônio, eu tenho 34 anos e eu quero ter a oportunidade de poder mudar essa realidade. Eu acredito nisso. Por onde a gente passou, a gente teve a oportunidade de mudar a realidade das secretarias. E é porque eu sou melhor do que os outros? Não. Mas é porque a gente enxerga a coisa pública de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo. Por que o estado do Rio de Janeiro tem 3 palácios? A gente tem o Palácio Guanabara, Palácio Laranjeira e a Ilha de Brocoió. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, a secretaria tinha aquele prédio maravilhoso na Glória, ali na frente do aterro do Flamengo, com um visual maravilhoso, lindo, mas pagava milhares de reais, eram mais de 500 mil reais o custo daquele espaço para o governo do estado, com um monte de prédio público, sendo subutilizado.
Então, o que a gente fez foi isso, olha, acabamos, vamos fechar o prédio, entrega, e esse recurso de R$500 mil por mês a gente investe na educação, na infraestrutura, e é isso que vai ser a marca do nosso governo. Pedro, eu ouvi agora há pouco de um assessor de um grande possível pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: fulano não sabe se vem, porque ele sabe que o estado está quebrado e que ele vai pegar um problema muito grande. Ele pode se queimar, porque não é gestor e não tem equipe para gerir o estado. Pedro, você se considera preparado para esse momento de crise que o estado está vivendo? Eu não tenho dúvida disso. Me preparei, na verdade, a vida inteira. Como eu disse, eu fui fazer 4 pós-graduação em gestão, fiz um mestrado em gestão e faço meu doutorado em gestão. Além disso, eu tive a oportunidade de ter a experiência de trabalhar em outros equipamentos no auge da crise. Fui secretário de Ciência e Tecnologia, de Assistência Social do Estado no auge da crise. Sou secretário de Assistência Social no município do Rio de Janeiro no auge da crise. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha praticamente todos os equipamentos fechados, os abrigos em situação de calamidade, os nossos profissionais com mais de 3 meses de salário atrasado. Ainda temos problema, mas mesmo assim já conseguimos, mesmo no auge da crise, reabrir as unidades que estavam fechadas. O Rio de Janeiro teve nos últimos 3 anos, triplicou o número de pessoas em situação de rua. E pela primeira vez, no mês passado, mês de novembro, nós estamos apenas 2 meses à frente da Secretaria de Assistência, e não só paramos o crescimento de pessoas em situação de rua, como tivemos a primeira queda. Isso é muito significativo, porque eu estou no Rio de Janeiro, todo mundo pensava que era Barcelona do século XXI, com a Copa do Mundo, com a Olimpíada, com os grandes eventos. Todo mundo pensava que esse seria um estado e principalmente uma cidade muito promissora, onde todos migrariam para cá e teriam uma realidade financeira e econômica diferente do que tinham nas suas cidades, nos seus estados, nos seus países. A gente tem, para você ter uma ideia, mais de 30% das pessoas em situação de rua que são de outros estados e outros países, que vieram para cá, ficaram frustrados, não conseguiram... Estão na rua hoje. Estão hoje na rua. A gente está fazendo um programa, inclusive, de identificar e financiar a volta dessas pessoas para a sua cidade natal. A gente tem a maior drama dessa cidade, que é a Cracolândia da Avenida Brasil. Temos diversas Cracolândias aqui nessa cidade, mas a da Avenida Brasil eu tenho certeza que é a mais emblemática né? Para todo mundo. Não tem um cidadão que passe por ali que não fique triste, que não fique frustrado, e esse é o nosso objetivo. Nós vamos resolver esse problema. Nós estamos construindo um abrigo que fica pronto ainda esse mês de dezembro. Nós iremos inaugurar e vamos dar a oportunidade para que essas pessoas deixem de dormir na Avenida Brasil e possam dormir num local digno, onde tem uma cama decente, onde tem um banheiro decente para fazer as suas necessidades e a sua higiene, para que possam guardar os seus pertences. E também conseguimos com o governo federal quase 200 vagas para tratamento de pessoas com dependência química, para buscar essa alternativa. A gente não pode fazer a internação compulsória, não pode obrigar, mas aqueles que quiserem dormir num local digno, aqueles que quiserem ter um ambiente digno, sem conforto, mas digno para viver e se tratar, a Prefeitura vai dar essa oportunidade através da Secretaria, e a gente espera com isso acabar com esse drama que a cidade tem. Pedro, você está falando sobre um assunto que mexe muito comigo, enquanto religioso, enquanto pastor, mexe muito com a comunidade evangélica, um assunto que é dependência química, e eu te vejo falar isso me emociona. A minha pergunta é: como que você está conseguindo fazer tudo isso, se a prefeitura hoje, se o prefeito Marcelo Crivella hoje está fazendo uma engenharia de contenção de despesa? Você assumiu uma secretaria, eu sei, por ser vice-presidente da nossa Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que sua mãe preside. Como é que você está conseguindo fazer isso tudo com pelo menos quase a metade dos recursos que essa secretaria já teve em outro tempo? Isso é gestão? É gestão, mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é motivação.
o maior desafio que eu tive aqui, por incrível que pareça, foi motivar os meus profissionais da secretaria, que estavam muito desmotivados quando a gente assumiu a secretaria. Mas o que foi definitivo foi entender que o poder público sozinho não consegue resolver esse problema. Então eu fui buscar na iniciativa privada. Nós tivemos uma grande parceria, nós abrimos um hotel aqui no centro da cidade para 400 leitos, com a parceria da Fundação Leão 13 e com o metrô, que doou material para a gente poder fazer a reforma. A gente conseguiu com a RJZ Cerela e com a Cúria a reforma de outros diversos abrigos, inclusive esse. Então, é trazer para a iniciativa privada, é trazer a sociedade como um todo, porque eu não tenho o menor problema de pedir ajuda. A gente está numa crise, Tony. Eu não posso querer imaginar que a gente sozinho, o poder público sozinho, tem capacidade de vencer essa crise. Então, a gente tem e precisa pedir ajuda da sociedade como um todo. Agora, a única forma da gente avançar na melhoria da questão da dependência química é trabalhar na prevenção das drogas. Você conhece até melhor do que eu que, infelizmente, recuperar um usuário de droga é uma missão quase que impossível. Hoje são menos de 5% as pessoas que conseguem, quando vão para uma clínica de reabilitação, menos de 5% tem sucesso na recuperação. Eu costumo dizer, Pedro, que é mais fácil você curar um doente do que ressuscitar um defunto. Eu acho que a política pública erra muito quando não pensa na raiz desse problema. E a raiz desse problema chama-se ensino fundamental. Essa criançada, esses adolescentes limpos, nunca cheiraram, nunca fumaram, estão limpos. Ou seja, a nossa política pública precisa ser repaginada, repensada, porque a gente espera esse menino, essa menina tornar-se um dependente químico para amanhã a gente se candidatar a tratar esse dependente químico que num montante que no universo apenas 5% se recupera. E olha que nós estamos falando de uma área que você tem a Igreja Católica, grupos católicos engajados nisso, não é? Que não depende do poder público, igrejas evangélicas engajadas nisso, movimentos espíritas engajados nisso, e assim mesmo o índice de recuperação é baixíssimo. Ou seja, se não criarmos uma política pública que trate a raiz do problema, nós não vamos saber enfrentar isso. Mas o grande problema é porque não é integrado. Exatamente isso. O poder público tem que chamar para ele essa responsabilidade, chamar todas essas entidades que queiram participar, que queiram ser parceira para vencermos juntos essa causa, para que a gente possa seguir um caminho único. Por exemplo, é muito importante, sem querer te cortar, que a gente diga aos nossos telespectadores da cidade do Rio de Janeiro sobre o CAPS-AD, por exemplo, que não tem nada a ver com a sua secretaria. Trata a questão da dependência química, não é? Porém, está na Secretaria de Saúde, não é? E que muitas vezes não há comunicação entre as secretarias, não é? E isso impossibilita muito o seu trabalho. Exatamente. Hoje, você tem uma ideia, mais de 60% das pessoas que estão em situação de rua não são de responsabilidade da assistência social. Olha. Porque são ou dependentes químicos ou pacientes psiquiátricos. Então, antigamente existia uma guerra a esse problema da saúde ou a esse problema da assistência social. Eu chamei o secretário de saúde e falei, olha, não me interessa mais agora de quem é o problema. Isso é um problema do Estado, é um problema da prefeitura, é um problema nosso como um todo. Então, por mais que hoje a gente viva numa crise, eu não posso encarar a saúde como minha adversária. A saúde tem que ser uma parceira da assistência social. É claro que os técnicos em alguns pontos divergem sobre temas, mas a gente tem que sentar todo mundo e fazer um entendimento, que é o que está sendo feito nesse momento, para que a gente possa ter um discurso unificado, para que a gente possa avançar junto. Mas eu volto a dizer, o nosso desafio e a nossa prioridade precisa ser entrar nas escolas, trabalhar com as entidades, para que a gente faça a prevenção e evite que essas crianças de hoje sejam os marginais de amanhã ou os moradores de rua de amanhã, porque infelizmente depois que você entra para o mundo das drogas, o seu caminho mais próximo são dois: ou você vai para a cadeia ou você vai para o cemitério. Infelizmente, depois que você entra para as drogas, você não tem tantas opções assim, mesmo
do mais pobre, até mesmo as pessoas mais ricas que têm condições de pagar clínicas caríssimas de reabilitação, mas mesmo nesse caso o percentual de sucesso, infelizmente, é muito baixo. A gente está chegando aos últimos 5 minutos aqui do nosso programa, meia hora passa muito rápido e esse papo está assim, maravilhoso, mas eu queria tocar num assunto com você que interessa muito a comunidade cristã. Eu queria tocar sobre família com você. Você é um cara novo, é um cara família, pai de 4 filhos. Disse logo no início aqui dessa nossa entrevista de que o que lhe motivou, o que lhe motiva a postular, a colocar o seu nome como pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, mesmo nessa crise, sabendo das imensas dificuldades que você vai ter que enfrentar, é justamente a sua família, porque você entende que direitos nos foram tirados, você é pai, você é marido. O que é família para o Pedro? E eu queria que você emendasse essa resposta falando sobre, na sua cabeça, quando boa parte da nossa sociedade condena exposições culturais que de alguma forma ofendem alguns princípios, ofendem alguma religião, é óbvio que todos nós somos a favor da cultura. É óbvio que todos nós entendemos que a cultura ela é rebelde por si só, mas entendemos também que vivemos em uma sociedade plural, onde deve haver o mínimo de respeito, né? Eu queria que você falasse também sobre essa questão que povoa esses últimos debates de moralidade na sociedade, porque você é um candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro e nós queremos ouvir esse candidato, o que ele pensa, o que ele diz, até porque nós estamos aqui com uma boa parte da nossa comunicação de telespectadores cristãos. Por favor. Então, a família é tudo. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que no início eu não fui o chefe de família, o pai que eu gostaria que fosse. Eu fui pai muito cedo, muito novo, né, Pedro? Eu tive que assumir essa responsabilidade e amadurecer muito cedo. Para mim, no início, ser pai era pagar a conta, não deixar minha família passar necessidade. E graças a Deus, depois eu pude entender e aprender que ser pai é muito mais do que isso. Bonito você falar isso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de correr atrás do tempo perdido e ser mais presente na vida dos meus filhos. Isso faz uma diferença para mim, mas principalmente para eles, muito grande. A gente, infelizmente, um dos maiores problemas que a gente tem é achar que a responsabilidade de educar os nossos filhos é da escola. Não é. A responsabilidade de educar os filhos é nossa. Acaba que o professor nas escolas acumulam essa função de, além de tentar ensinar alguma coisa, tem que ficar educando os nossos filhos. Então, essa cultura, essa mentalidade é preciso ser revista e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender e rever os conceitos de família e entender a importância da família na minha vida. Mas é claro que a gente vive um momento hoje de muita radicalidade e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Infelizmente a polarização, né? Exatamente. A instituição família está sendo, a instituição família está sendo muito destruída e isso precisa ser revisto. Eu fui criado pela minha avó e a minha avó sempre me deu uma base familiar, ensinamento de valores muito forte que hoje você não vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso, algumas pessoas têm tentado trabalhar para acabar, de mostrar ideologia de gênero para uma criança de 5 anos, ou de 4 anos, ou de 3 anos, quando na verdade é uma discussão que se tem que ter, se é que tem que ter, lá para frente. Claro. Né? A gente tem que respeitar o tempo, a idade, a fase. A maturidade. Uma criança de 5 anos não tem maturidade de perguntar para ela se ela quer ser menino ou menina. Não dá pra gente avançar nesse sentido, por mais que existam algumas pessoas que queiram forçar a barra nesse sentido,
na minha opinião, não, outra coisa a também, gente não pode permitir isso. A gente não pode confundir esse debate com a falta de respeito ao cidadão homossexual. O cidadão homossexual, ele é um cidadão que paga o seu imposto, tem que ser respeitado. Não é que merece, não. Ele tem que ser respeitado. O grande debate não é sobre o cidadão, não é sobre sexualidade, porque cada um tem a sua, cada uma constrói a sua, e eu tenho que respeitar isso. A grande questão toda é a política LGBT que entendeu que determinados temas precisam ser tratados na escola quanto mais cedo possível, não é? Precisam ser tratados nas artes de forma agressiva. Uma coisa é você ensinar respeito, respeitar a diversidade, Isso. respeitar a diferença. Outra coisa é você querer impor a doutrinação. Exatamente. Principalmente a quem não tem maturidade. Isso. E é isso que eu defendo. Eu tenho pessoas que são homossexuais e trabalham comigo, na minha equipe, que são excepcionais, profissionais. São pessoas Isso, eu tenho amigos que são homossexuais. Que merecem todo respeito porque são cidadãos. Claro. Independente da sua opção sexual. O que a gente não pode permitir é essa entrada de uma forma agressiva nas escolas para lidar com crianças de uma forma que, ao entender de técnicos e especialistas, crianças nessas idades não têm a maturidade e o discernimento de abordar questões tão complexas como essa. Tão complexas e tão delicadas. Uma coisa é você ensinar que a criança tem que respeitar a diversidade. Eu sou a favor disso. O respeito ao cidadão. Isso. Outra coisa é a imposição de uma política que não é de todo movimento LGBT, é uma parte dele mais radical. Concordo também. Tem muitos militantes que são mais racionais nesse sentido. Também. E o que a gente tem que defender é a defesa da diversidade, o respeito à diversidade e o respeito às pessoas que são diferentes de nós. Claro. Que nós também somos diferentes deles. Somos diferentes deles então, também. O que a gente tem que defender é isso. Não pode ter a radicalidade nem para um lado nem para o outro. Um governador precisa estar preparado para não ser um governador de um nicho da sociedade, mas o governador de todos, e eu vejo que você está preparado para isso. Pedro, infelizmente chegamos ao final desse programa, eu sei que nós vamos ter que fazer mais alguns programas com Pedro Fernandes, um cara do bem e que está colocando-se à disposição do Estado do Rio de Janeiro, dos cariocas e dos fluminenses. Pedro, a você sucesso, Deus te abençoe nessa caminhada e torço porque se você for o nosso governador, se Deus quiser, sem dúvida alguma, o Estado vai avançar e vai ganhar. Muito obrigado, foi um prazer enorme. E só para dizer que o Rio tem jeito. A gente não pode desistir, a gente tem que acreditar. Existem maus políticos em todos os lugares, mas existem bons políticos também. E a gente tem isso na sociedade como um todo. A gente não pode generalizar, porque as pessoas de bem ainda vão ganhar. Pedro Fernandes foi o nosso entrevistado de hoje do Edificar. Voltaremos na próxima semana, querendo Deus. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.